Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, 1º de abril, está começando. E no programa de hoje você vai ver: produtores gaúchos esperam colher mais de 18 milhões de toneladas de soja nesta safra. E se a estimativa for confirmada, será a segunda maior da história do Rio Grande do Sul. Amigos e familiares de advogado morto a tiros na Cidade Baixa fazem protesto e pedem justiça. Esporte, com renegados em ação, intervence o Caxias e encaminha a classificação. Já o Grêmio empata contra o São Luís em jogo que, para Renato, faltou tesão. E ainda, confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Os produtores gaúchos esperam colher 18 milhões e 700 mil toneladas de soja nesta safra, 9% a mais do que no ano passado. Se a estimativa for confirmada, será a segunda maior da história do estado. A abertura da colheita ocorreu neste final de semana. O município de Tupanciretã, no noroeste do estado, sediou neste final de semana a abertura oficial da colheita de soja no Rio Grande do Sul. A cidade, considerada a maior produtora do grão no estado, reuniu autoridades, empresários e produtores rurais. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país, atrás apenas do Mato Grosso. Apesar das fortes chuvas de setembro e outubro de 2018 terem prejudicado algumas lavouras, a expectativa é que a safra de soja seja a segunda maior da história. A agricultura fortalece a economia gaúcha. Em números, no total, a soja vai fazer uma grande contribuição econômica para o nosso estado, até na parte da exportação. Então a importância agora dessa abertura da colheita em Tupanciretã, e principalmente que é uma cultura que é cultivada em todo o nosso estado, representa assim a força da agricultura dentro do nosso estado e principalmente a força dos nossos agricultores perante a economia do Rio Grande do Sul. Mesmo com a expectativa de super safra, os produtores têm a preocupação com o escoamento da produção, já que a má qualidade das estradas acaba prejudicando o transporte do grão. O governador Eduardo Leite afirmou que o programa recém-lançado para estimular parcerias público-privadas e concessões vai incluir melhorias em estradas e hidrovias. O papel do Estado do Rio Grande do Sul é, entre outros, de poder ajudar a reduzir custos, né, de toda a operação. Evidentemente, isso está ligado também à necessidade de melhores estradas. Não é à toa que nós lançamos agora um programa de parcerias com a iniciativa privada para viabilizar investimentos na nossa logística, na estrutura do Rio Grande do Sul, não apenas nas estradas, mas também na hidrovia, tudo isso para melhorar a condição de escoamento da produção do estado do Rio Grande do Sul. E também neste final de semana, mas aqui em Porto Alegre, um grupo de manifestantes protestou na Cidade Baixa pedindo por justiça. Isso porque na última terça-feira foi registrado um homicídio em plena luz do dia que chocou os moradores da região. Familiares e amigos do advogado Gabriel Pontes Fonseca Pinto, de 28 anos, realizaram uma manifestação neste domingo no bairro Cidade Baixa para pedir justiça. O grupo se reuniu por volta das 4 horas da tarde na esquina das ruas Lima e Silva e Alberto Torres, que foi exatamente o horário e o local do crime. Dezenas de pessoas com camisetas brancas, cartazes e balões participaram da manifestação. A Polícia Civil investiga o caso e apura o que motivou o crime. E agora atenção, estudantes que se preparam para o vestibular, porque a partir desta segunda-feira, interessados podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2019. Para não pagar a taxa, os candidatos precisam atender os critérios de isenção do exame, que são estudantes cursando o último ano do ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada, alunos com renda familiar por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio. E também são isentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, membros da família de baixa renda. O pedido de isenção poderá ser feito a partir de hoje até o dia 10 de abril pela página do Enem. Neste ano, a taxa da prova é de R$ 85.
E agora a gente aciona a nossa reportagem que está pelas ruas aqui da capital, em frente a uma farmácia. Isso porque os remédios devem ficar mais caros a partir de hoje. Mas quem explica o motivo é a repórter Cristina Mazei. Boa tarde, Cris. Quem precisa tomar medicação já vai pagar mais caro hoje? Boa tarde, Marcele. Boa tarde a você. Olha, Marcele, na verdade eu andei aqui em várias farmácias aqui do centro de Porto Alegre, que eu estou aqui na esquina Democrática, e muitas delas já fizeram o reajuste, só que nem todas. Daqui um pouquinho eu vou conversar e vou mostrar para vocês uma que ainda não foi feito o reajuste, provavelmente só a partir do dia 15. Mas na verdade, Marcele, vamos explicar que este reajuste de 4,33 no preço de medicamentos, em nota, o Ministério da Saúde explicou que o percentual não é um aumento automático, viu, Marcele? Então é o seguinte, é o teto permitido de reajuste. Com isso, cada empresa pode optar por aplicar o índice total ou então o índice menor. E caminhando por aqui, eu encontrei uma pessoa que eu vi que ela estava de farmácia em farmácia pesquisando os preços, é isso? Isso mesmo, estou indo de farmácia em farmácia para ver o menor preço. E tu viste que foi publicado já o reajuste de 4,33. Tu já encontraste diferença de preço nas medicações? Incrível, assim ó, se tu não procurar, tu paga mais caro realmente, porque hoje eu estou fazendo essa pesquisa, já passei em 5 farmácias, né? Essa é a 6ª farmácia que eu estou passando e o preço está bem diferente uma da outra, realmente. Vale renovar o estoque? Com certeza, eu comprei já no sábado, já comprei estoque de alguns, né? Agora hoje eu vou aproveitar, vou comprar estoque de mais outros. Tá certo. Aqui, ó, essa farmácia ainda não teve reajuste, viu? Aproveita. Marcele, é isso aí. Só lembrando para as pessoas que forem, então, aumentar o estoque e fazer as compras, lembrando que deve observar o prazo de validade, deve observar aonde vai acondicionar a medicação, sempre num lugar arejado, nunca num lugar úmido, e principalmente pedir aquele desconto, né, Marcele? Tu costuma pechinchar nas farmácias, Marcele Dutra? Com certeza, eu pechincho em qualquer lugar, porque eu vim da Serra Gaúcha, sabe que na Serra tem muito gringo, né? E o gringo é conhecido como mão de vaca, então em tudo que é lugar eu peço um descontinho, peço de repente o remédio genérico, porque tá difícil, né? A situação econômica não anda muito bem. Mas a dica então é pesquisar em todas as farmácias, né, Cris? É isso aí. E para quem não quer sair de casa, uma outra dica é pesquisar através da internet, porque está valendo aquele valor da internet que a gente encontra nas farmácias, chegar no estabelecimento e solicitar que seja feito o mesmo valor. Eu faço isso direto, Marcele. Daqui um pouquinho eu volto, porque hoje é o dia da mentira, 1º de abril. Daqui um pouquinho, na próxima entrada, vamos saber qual é a origem desta data e se você já foi pego em alguma pegadinha. Até mais, Marcele. Tá certo, muito obrigada aí, repórter Cristina Mazei, que está pelas ruas da capital e daqui a pouco vai ouvir as pessoas, se as pessoas já entraram nesse dia 1º de abril, dia da pegadinha, dia do bobo, dia da mentira, mas é daqui a pouco porque no próximo bloco a gente vai saber um pouquinho mais do esporte da dupla Grenal. Então fique conosco. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento agora para falar sobre esporte. E aqui a gente já tem uma novidade, né? A volta! Não é 1º de abril. Aliás, por uma coincidência, 1º de abril, dia da mentira. Pois no dia da mentira, as verdades da bola. Então vamos falar sobre esporte. De volta, RDC, muito obrigado. Alô, galerinha. Estamos aqui, aproveitem esse corpinho, né? Porque não é todo dia, hein? Dupla Grenal, então, jogou nesse final de semana. Vamos Inter. Vamos lá. Começamos com o Inter. Semifinais. Vamos começar com o Internacional, semifinal do Gauchão bombando. Vocês sabem que eu digo as verdades, né? Mas, enfim, vamos primeiro acompanhar o jogo do Internacional e a matéria do Pedro Oliveira. Toca a ficha. Diante do Caxias, o Internacional fez o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Com apenas Marcelo Lomba de titular, o Colorado não deixou de pressionar o time da Serra. Camilo, depois de meses sendo criticado, foi quem abriu o placar no Estádio Centenário.
Continuei trabalhando muito firme, né, nessa questão. Tive algumas consultas de algumas equipes, resolvi permanecer. Estou muito focado, sempre não deixei de trabalhar e agradecer muito a oportunidade de hoje. Mas não demorou muito para Foguinho empatar pelo Caxias. 2 minutos depois, o meia foi quem deixou o jogo igual em 1-1. No segundo tempo, foi Marcelo Lomba em 1, 2, 3 oportunidades que salvou o Internacional de sofrer a virada. Mas foi com uma troca feita por Odair Hellmann de Santiago Trellis por Jonathan Alves, para muitos até despretensiosa, que o treinador mudou a cara do jogo. O uruguaio Jonathan Alves, apelidado de louco, botou o Colorado na frente do placar, Inter 2-1. Quando eu venho aqui no microfone e me exponho a falar alguma coisa é porque está dentro do meu coração. Quando eu falo do grupo, é sabido que você não ganha campeonato nenhum com 10, 12 jogadores. Você ganha com um grupo. Porque hoje, por exemplo, quem fez os gols da semifinal hoje? Jonathan e Camilo, eles não estavam nem inscritos no início do Gauchão. Com a vitória, o Inter deixa sua classificação encaminhada para a final do Campeonato Gaúcho e muda seu foco para a Copa Libertadores da América, onde enfrenta o River Plate na próxima quarta-feira. Aí, Ribeiro, Inter jogou com as reservas, mas foi uma partida fácil ou foi uma partida difícil, mesmo tendo ganhado? Bom, evidentemente que o torcedor colorado comemora o resultado. Mas aqui eu vou dizer para vocês o que é que aconteceu. Tá? O Internacional tem hoje, eu não tenho medo de dizer, às vezes para alguns é subjetivo. Quem é melhor, estar melhor, ser melhor. O Inter tem hoje o melhor goleiro em atividade do futebol brasileiro. O que eu estou falando não é nada de novo, né? Já vem acontecendo isso. O Marcelo Lomba passa uma confiança para o time e para o torcedor que o faz ser um diferencial hoje do time do Internacional. Então, se eu fosse analisar apenas o desempenho, o Internacional jogou o suficiente, mas teve no Lomba um diferencial. O Odair está ressaltando o grupo aí, o Jonathan... Vamos combinar, né, Odair? Você mesmo sublinhou, o Jonathan Alves e o Camilo nem no início foram inscritos no Gauchão. Então, sabe, às vezes é preciso ter sorte. E o Internacional está tendo sorte, sim, senhor. Que bom! E encaminhou a classificação. E, aliás, fiquei decepcionado com o Caxias, hein? Com os reservas do Inter, jogando dentro de casa. Olha, atitude de espera, que isso? E outra coisa... Essa é verdade, o Caxias não tem estofo para perder 3 gols na cara do goleiro, né? Aí o futebol pune, né? Então o Inter encaminhou a classificação, vai para a final. Muito bem, mas o Grêmio também jogou nesse final de semana, né? Como é que foi a partida do Grêmio? Bom, aí é que está. O Grêmio é um pouquinho diferente, porque reconhecidamente o Caxias, pelo menos na teoria, tem mais time que o São Luís. Eu esperava que o Grêmio não tivesse tantas dificuldades para enfrentar o time lá em Ijuí, Mas assim, eu tenho observado em alguns momentos que parece que os reservas foram contaminados com essa falta de tesão. É isso? Falta de tesão? Quem é que falou isso? O Renato. Mas o Renato pode, né? Então os reservas ontem decepcionaram, mas ainda assim perderam gols. E é por isso que o Renato não ficou satisfeito. Confere aí. Eu acho que valeu pela luta, né? Mas o meu aborrecimento foi que a gente não teve, digamos a palavra certa, né? Que eu já falei para eles no vestiário, o tesão de fazer o gol. Então, numa semifinal de campeonato, você não pode querer inventar. Você tem que fazer o simples. O simples do futebol ele é bonito. O gol bonito não vale 2. O gol vale 1 gol, sendo ele de qualquer forma. Então, nós tivemos 2 grandes oportunidades no segundo tempo. E, infelizmente, a gente não aproveitou. Não aproveitou, mas o Grêmio não jogou uma boa partida, tá? Tudo bem que mudou desconto do gramado, o São Luís motivado, embora o São Luís, depois dos 10 minutos, tenha esperado o Grêmio, Mas o São Luís eu até reconheço que tem as suas limitações técnicas e ia ter essa alternativa. Só que agora o Grêmio arrumou um problema, porque o São Luís certamente virá para a Arena fazer um retrancão e se não for um dia feliz, o Grêmio, sabe, tem que fazer gol.
A obrigação de ganhar é diferente de tu ganhar naturalmente, né? Só que o Grêmio tem uma Copa do Mundo na quinta-feira. Se o Inter, ele troca a chave e vai fazer um jogo que, na minha opinião, vai devolver a real grandeza do clube, depois de 2 anos, difíceis, que é Inter e River Plate, o Grêmio tem lá no Chile um jogo, olha, ele é emblemático. O Grêmio tem que voltar com pontos. Eu diria até que tinha que ganhar, mas o empate não derruba. Agora, se perder, meu amigo, aí o torcedor gremista pode ir colocando o milho ali, porque vai ter que ajoelhar, porque senão vai ser feio. Mais algum destaque do esporte? Eu tô de volta para você. Fique ligado, tem muita coisa boa vindo por aí. Que coisa melhor? A gente vai falar do Dia da Mentira. Já caiu em alguma pegadinha nesse Dia da Mentira? Não, sabe que eu vou dizer o seguinte, mentira e verdade virou nos dias atuais uma coisa muito subjetiva, viu? A verdade hoje é mentira de amanhã e vice-versa. Mas a gente segue com as verdades da bola. Sempre. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, então. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDCTV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E olha só, provavelmente nesta data todo mundo já caiu em alguma pegadinha. Porque dia 1º de abril é considerado o dia dos bobos ou então o dia da mentira. É dia de dar aquela trollada no amigo. Mas qual seria a origem desta data? Agora a gente volta para o centro de Porto Alegre com a repórter Cristina Mazei, que vai tentar nos explicar como tudo isso começou. Cris, como é que foi? Como é que é esse dia da mentira? Por que existe? Pois é verdade. Eu não vou explicar, Marcele. Na verdade, eu vou conversar agora aqui com o Ari Riboldi. Ele que é professor, especialista em origem, expressões, ditados, e vai explicar um pouquinho sobre esse 1º de abril. De onde vem isso? O dia da mentira ou o dia dos bobos também, Ari? Olha, primeiro eu tenho uma notícia bombástica. Eu acabo de receber a informação privilegiada de que o presidente da República foi esfaqueado nesse instante em Brasília. Então isso é prioridade. Mas o dia dos bobos, segundo a informação que eu tenho, vem da antiga França. Na época, o mês do ano tinha só 10 meses, não tinha o mês de janeiro e fevereiro. Portanto, lá, a virada de ano, as festas de Ano Novo eram celebradas de 25 de março a 1º de abril, que corresponde à primavera deles. Aqui é o contrário, aqui nós entramos no outono. E havia muitas festas, então, de virada de ano que culminavam no dia 1º de abril. Depois, com a introdução do calendário gregoriano, dos 12 meses, em 500 depois de Cristo, o mês passou a ter 12 meses, o ano passou a ter 12 meses, introduziram o mês de janeiro e fevereiro. E as festas de Ano Novo passaram para 1º de janeiro. Só que muita gente não quis seguir essa ordem, não quis seguir esse ritual. Portanto, continuavam fazendo o Ano Novo em 1º de abril. E eram chamados de tolos, de bobos. E essa moda se espalhou pela Inglaterra e veio por todos os países do Ocidente. Portanto, o dia 1º de abril é o dia da mentira, dia dos bobos, o dia de passar um recado falso, o dia de uma pegadinha. Por exemplo, agora eu vi que tu ficaste embasbacada com a notícia do presidente da República. Mas acalme, é pegadinha. Pegadinha. Marcele, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O que tu falaste aquela hora ali dos medicamentos que nós que somos assim de origem, né, mais italiana, tu falou em mão de vaca, é isso? É mão de vaca, o gringo é mão de vaca. Ele, olha, aperta o máximo o bolso para não gastar. E é assim que a gente faz. Eu, pelo menos, faço assim. Tento economizar. E tu sabe qual é a origem da expressão mão de vaca? Eu vou perguntar pro Ari, porque ele sabe, sim. Aliás, ele vai dizer pra gente de onde veio essa expressão mão de vaca. Olha, os gringos são todos carcamana ou mão de vaca. Aqueles que usam essa expressão para dizer que a pessoa não gasta nada, é pão duro, mas vem do formato da mão. Imagine que a gente feche a mão aqui. Ela se parece com a pata de uma vaca.
ela não abre, aquela pessoa que se afoga, mas não abre nem para deixar uma moeda. É um mão de vaca, similar à pata de uma vaca que não tem a partição do casco. É mão dura mesmo. É mão de vaca. Tem muito por aí, hein? Tem muito, né, Ari? Obrigada. Marcele, viu só? Bom, agora na TV ninguém mais vai pedir nada pra gente, nem pra mim, nem pra ti. Mas a gente segue aqui no centro da cidade, tá um dia lindo, bem movimentado. Nesse dia 1º de abril, nós estamos aqui ao vivo, fazendo essas entradas aqui pela RDC TV. E hoje eu tô aqui na Esquina Democrática, no coração da capital. E daqui um pouquinho eu volto, Marcele. Muito obrigada. Tá aí a explicação, então, do mão de vaca. Ninguém vai pedir mais dinheiro emprestado para nós, principalmente agora, fim de mês, né? Aquela coisa. Então, agora a gente segue aqui no Rio Grande Movimento e fala sobre previsão do tempo. A semana começou ainda com instabilidade, temperaturas mais amenas. Como a gente viu agora lá, a Cris, tem sol na rua, né? Mas tá bem fresquinho. A partir de amanhã, chega uma frente fria aqui no estado, o tempo fica um pouco mais quente e pode chover à tardinha. Mas agora a gente confere as temperaturas para esta segunda-feira em todas as regiões do estado. E a máxima deve alcançar os 25 com uma tarde com predomínio de sol. Na Serra Gaúcha, a segunda-feira começou ensolarada. Bento Gonçalves teve mínima de 10 graus e a máxima pode chegar aos 24. Em Erechim, a semana começou com frio de 9 graus. A tarde deve ser de sol sem chuva, com máxima de 21 graus. No sul do estado, as temperaturas variam entre 12 e 22 graus. Em Uruguaiana, a variação térmica é de 10 graus, mínima de 15 e máxima de 25 graus, em um dia de predomínio de sol. E agora a gente fala de programas sociais. O CIE, com certeza todo mundo já conhece, né? Atingiu a marca de 500 mil atendimentos e ações gratuitas oferecidas, claro, para a comunidade. Mas para explicar um pouquinho sobre isso, a gente recebe agora a Melânia, que é supervisora de programas sociais do CIE. Muito bem-vinda ao nosso programa, muito boa tarde. Quais são, então, os programas sociais que o CIE oferece para a comunidade? Boa tarde, Marcele. Além do estágio e do aprendiz, que são os nossos programas preponderantes, nós temos mais 8 programas, né, direcionados para a comunidade, totalmente gratuitos. Eles acontecem ali no Posto Borges, no centro de Porto Alegre. Então, nós temos o programa de desenvolvimento socioeducativo, que são as oficinas gratuitas. Nós temos grupo de convivência de idosos. Nós temos também o programa Rede de Benefícios, que aí ele vai para atender estagiários e aprendizes, né, que são parcerias com empresas e instituições que cedem um desconto, né, para esses estagiários. Nós temos também um programa de apoio à saúde, que são parcerias também com médicos e instituições de clínicas, né, e profissionais da saúde que também dão sua consulta, né, para que esses estagiários e aprendizes possam ter esse acesso. Nós temos também o programa de alfabetização de adultos também, que é um programa que nós temos há bastante tempo, né, e temos também um núcleo de atendimento socioassistencial que dá todo esse suporte, então, para as nossas atividades. Bastante coisa, tudo de forma gratuita. Sim, totalmente gratuita. E essas oficinas que tu falaste antes, tem duração de quanto tempo, mais ou menos? É algo rápido? Como é que é? Essas oficinas, elas têm a duração de 1h30, 2 horas, tá? Elas acontecem mensalmente. Algumas têm módulos, então nós temos a oficina de dicção e oratória, que ela tem vários módulos, né? Tem algumas oficinas que nós temos que é a teoria e a prática, então o jovem pode fazer essa experiência também, né? Nós temos, por exemplo, oficina de geração de renda, temos oficina de processo seletivo, que é quando o estagiário pode também, o estudante, o jovem da comunidade, né, pode ir fazer essa experienciação também de como é que é um processo seletivo, como é que se porta numa entrevista de emprego, né? Então, o consultor dá todas essas dicas ali nesse momento. E hoje essa capacitação é muito importante, né? Sim, com certeza. Muitas vezes o jovem está inscrito até nos programas, esperando aquela vaga, e mesmo adultos, né, que a gente atende a comunidade em geral, que estão esperando, né, para ser chamado para aquela vaga, enfim,
aproveita esse momento, já faz a capacitação, né? Já se atualiza também. Nós temos oficina de informática também, o programa de cidadania e talento.com também, que é para os jovens. Para todos esses programas, quem é que pode participar? Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa a partir de 14 anos, que é o público que o CIE atende, né? Aí sem uma idade limite. Né? Por exemplo, no grupo aí de convivência de idosos, aí é a partir de 60 anos. Sim. Mas nos outros programas, os idosos também podem participar, por exemplo, das oficinas, enfim. Já foram 500 mil atendimentos, né? Como é que está essa procura? Muita gente procura vocês? Como é que é? Isso, assim, os 500 mil, a gente conseguiu essa marca o ano passado. Então, a gente também criou uma marca para isso, né? Até para comemorar. A gente fez um vídeo institucional também da programação social, com depoimentos dos usuários, né, que foram beneficiados. Então, depois a gente vai disponibilizar também nas nossas redes sociais também, que foi bem emocionante, assim, é um retorno dessas pessoas do atendimento que o CIE faz, né? Certo. Como é que funciona a integração empresa-escola? Quem faz esses cursos preparatórios já consegue emprego logo em seguida, um estágio? Enfim, como é que é essa integração? É que depende muito também do perfil da vaga, né? No caso, se o estudante atende ou não aquele perfil. Mas a gente acompanha, assim, principalmente no estágio, a gente tem bastante vagas abertas, né? E na aprendizagem também. Já falou bastante coisa, né? Mas explica um pouquinho o objetivo principal do CIE. Qual que é? O objetivo do CIE é oportunizar o ingresso do jovem no mundo do trabalho, né? E também realizar conjunto essa capacitação desse jovem. E tem em todo o Rio Grande do Sul, é só aqui em Porto Alegre? Sim, nós temos 10 unidades operacionais em todo o estado, né? Mas trabalham mais com o estágio, a gente trabalha mais com o estágio e a aprendizagem. Essa programação social, ela atende mais Porto Alegre e a região metropolitana. E conforme demanda também nós atendemos através dos nossos consultores o interior. Existem projetos ainda que vocês querem realizar ao longo desse ano? Como é que pensa o futuro? Sim, nós temos um projeto agora que a gente está pensando, que é trazer para o desenvolvimento socioeducativo, que são as oficinas, oficina de música. Então, esse é um projeto que a gente vai começar a colocar em prática agora em abril, né? Então, a gente tem para o socioeducativo e também para o grupo de idosos, que é uma demanda que já vem sendo solicitada desde o ano passado. A gente vai fazer teatro e música para a terceira idade, para o nosso grupo da terceira idade. E oficina de música, então, para os jovens. E o perfil é esse mesmo, são jovens que estão ali, adolescentes, e são os idosos. Esses são os dois públicos praticamente. Adultos de meia idade, assim, não... Não, pode ser qualquer pessoa a partir de 14 anos. Estudante ou não, né? Nós não temos essa restrição nos nossos programas, das nossas oficinas. E quem quiser saber um pouquinho mais, como é que pode saber? Através das redes sociais, tem o site? Isso, através das redes sociais, pode nos seguir no Facebook, no Instagram, pode entrar no nosso portal também, que é o www.ciers.org.br, pode consultar lá também, é assistência social, né, o link, desenvolvimento social. Aí segue o link, lá entra, tem toda a programação, pode fazer inscrição das oficinas também por esse link, né? Ou por telefone, ou ir presencialmente ali no CIE também, na Borges de Medeiros 328, no 8º andar, e fazer a sua inscrição. Perfeito. Depois que eles fazem esses cursos, recebe um certificado que fez o curso? Recebe certificado. De todos os cursos a gente dá o certificado. Perfeito, então, muito obrigada pela participação. A Melânia, que é supervisora de programas sociais do CIE. Obrigada mais uma vez. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital. E claro, não esqueça de seguir a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores.
Olha, a partir de hoje, o Hospital Centenário, que fica em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, vai restringir diversos serviços, já que este é o terceiro mês consecutivo que os funcionários não recebem o pagamento integral do salário e também as horas extras. A direção optou, então, por desativar os leitos da UTI adulta e também da UTI neonatal. Olha, neste final de semana foi realizada a cerimônia de encerramento da Operação Venezuela em Esteio. Em 6 meses, a cidade acolheu mais de 200 imigrantes. Durante 6 meses do programa Acolhimento, 221 refugiados venezuelanos se instalaram em Esteio com acesso às oportunidades de moradia e trabalho. A cerimônia de encerramento foi em um dos abrigos que hospedaram os imigrantes. Todo o processo do programa durou meio ano e só foi possível através do convênio com a ONU, que repassa o valor do aluguel de 2 prédios que os venezuelanos estão morando. Segundo a prefeitura, mesmo com o término de contrato com a Organização das Nações Unidas, venezuelanos seguirão com atendimentos nas redes de assistência social do município, com um apoio à inserção no mercado de trabalho e oferecendo aulas de português. De assunto para falar sobre saúde, mas também sobre tecnologia. Com o avanço dos últimos anos, a medicina apresenta um cenário de inovação. Mas, para explicar um pouquinho melhor sobre isso, a gente recebe agora o Dr. Vinícius Laim, especialista em angiologia e cirurgia vascular. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, doutor. O senhor participou recentemente de um grande evento, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que foi esse evento e o que a gente pode esperar de inovação nessa área da saúde. Tudo bom, Marcelo? Esse evento foi o SXSW. O SXSW é o maior evento de inovação do mundo e ele reúne cabeças pensantes que desenham o mundo do futuro. Então, tanto na parte da saúde, da parte de tecnologia, o que a gente enxerga lá são pessoas desenhando o que nos rodeiam. Então, assim, a gente tem palestra com os proprietários da Uber, os desenvolvedores do algoritmo do Instagram, as maiores servidoras em saúde do mundo estão lá. Então, quando a gente olha o nosso mundo contemporâneo ao redor, a gente vê o SXSW como sendo a plataforma do que o mundo promete nos próximos meses, nos próximos anos. E o que o mundo promete? Na parte da saúde, eu sempre sou um entusiasta do futuro, assim, sabe? Eu acho que na parte da saúde a gente deve alcançar cada vez mais qualidade de vida através do intercâmbio de tecnologias, tanto de relógios que transmitem a nossa saúde ou sensores colocados no corpo que transmitem para bancos de dados a nossa saúde de maneira contínua, aproximar cada vez mais o médico dos pacientes. A gente sabe que existe muita tecnologia no mundo, né? Na China, Estados Unidos, mas para chegar aqui no Brasil é sempre muito difícil, parece, né? O senhor acredita que essa tecnologia voltada à saúde deve chegar em pouco tempo aqui no Brasil? Na realidade, o que a gente enfrenta no Brasil é um degrau social muito grande. A tecnologia de ponta ela já está acessível no Brasil, mas infelizmente não a todo mundo. Então, o que é necessário discutir é como levar para a massa social que não tem acesso à tecnologia de ponta, esse tipo de tecnologia. Então, nisso entra a telemedicina, entra o custo mais barato dos smartphones, que eles têm aplicativos que vão transmitir a saúde. Então, isso daí é o grande desafio. Acho que os países em desenvolvimento têm esse desafio, mas a gente não está muito longe. A gente já consegue aplicar a tecnologia de ponta para os pacientes brasileiros. O senhor também desenvolve técnicas, né? Quais seriam essas técnicas? Basicamente, dentro da cirurgia vascular, a gente estuda bastante alguns diferentes tipos de curativos que são capazes de acelerar a cicatrização de ferida. Isso é uma coisa que a gente tem bastante pacientes com feridas e com lesões de pele. Então, esses curativos tecnológicos aceleram bastante o entendimento desse tipo de lesões. A parte de impressão 3D também é uma coisa que vem com bastante força dentro do ensino médico e do ensino do paciente, que é uma coisa que a gente fala muito hoje. O paciente ele tem que ser empoderado que ele é o responsável pela doença dele e ele tem que compreender a doença dele. Então, o médico tem que sair de uma posição que ele sabe tudo e o paciente começa a tomar decisões sobre a própria vida dele, assim. E essa impressão 3D, então, ela entra nesse cenário que o paciente ele compreende os riscos e os benefícios de cada etapa do tratamento. Como é que o paciente se sente assim com mais inovação, mais tecnologia nessa área da saúde? Se sente melhor
Acha que vai se curar mais rápido, digamos assim? O que a gente sempre diz é que muitas vezes uma consulta de 1 hora com o médico com a cabeça baixa, datilografando a ficha do paciente, isso não é uma consulta. A consulta é o médico conversando com o paciente, o médico encostando no paciente, a conexão do ser humano com o ser humano. Toda essa tecnologia ela entra de pano de fundo. Então, o pano de fundo que, quando o paciente chegar no médico, o médico já sabe tudo que antecedeu o histórico desse paciente. E aí sim, a gente consegue valorizar a coisa mais essencial para o ser humano, que é o contato ser humano com ser humano. Em Caxias do Sul, a gente estava falando antes, na Serra Gaúcha, né? Foi montado o primeiro centro de referência no tratamento de feridas nos pés de pacientes diabéticos, é isso? Isso é uma coisa interessante, assim. O que a gente fez? A gente foi para São Paulo, no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, eles têm esse centro. É uma equipe multidisciplinar que dá atenção para esse tipo de paciente, que são basicamente pacientes com diabetes descompensada, na maioria das vezes, com infecção e que abrem lesões nos pés. Isso incapacita bastante, dificulta o trabalho e índices de amputações bastante grandes, assim. O que a gente fez foi tentar copiar o modelo de São Paulo para a Universidade de Caxias do Sul. Então, hoje lá a gente tem um centro ativo que a gente recebe pacientes, isso é 100% SUS, e a gente oferece todos os profissionais que podem auxiliar e acelerar a cicatrização desse paciente. Quais são os cuidados que o paciente precisa ter para não chegar a esse ponto? O paciente com diabetes, o principal cuidado dele é o controle da glicemia. Isso é uma coisa que começa a partir do diagnóstico e normalmente quando se faz o diagnóstico ele já está atrasado no diabetes tipo 2. E é uma coisa que a gente tem que perseguir. O controle glicêmico é muito importante e qualquer lesão que é aberta no meio dos dedos ou às vezes vai cortar uma unha e abre uma feridinha, isso merece atenção especial. Esse não é um paciente qualquer, não é um paciente que dá para esperar melhorar sozinho, porque na maioria das vezes não melhora sozinho. Piora e os índices de amputações são altos. E existe um perfil desse paciente? São mais homens, são mais mulheres? Em geral, são os dois, assim, tanto homens quanto mulheres. O que a gente bate muito na tecla é a capacidade que o paciente tem de chegar logo num serviço de saúde. Então, a gente vê muito pior em pacientes da rede pública comparado com a rede privada. Por causa que a rede pública, o paciente às vezes ele demora muito mais para chegar onde ele precisa e esse atraso na chegada faz com que a consequência disso seja desastrosa. Falta investimento hoje, em todo o país, aqui no Rio Grande do Sul também. Também. E o que são as doenças venosas? As doenças venosas são as varizes, né? Então, assim, o cirurgião vascular trata varizes. A varize é um problema tanto de estético quanto... E no Brasil é muito estético, né? Mas também a sensação de peso, de inchaço nas pernas, aquele peso no final do dia, câimbras, ou até úlceras varicosas. Isso daí também faz parte do tratamento vascular. A gente consegue oferecer hoje para os pacientes com a menor capacidade de invasibilidade, digamos assim, maior recuperação mais rápido para o trabalho, excelente resultado estético também. E quando que é preciso começar a tratar essas varizes? Do ponto de vista estético, então, a princípio, a gente, principalmente mulheres, isso é muito mais comum em mulheres, então, mulheres que, do ponto de vista estético, se incomodam com vasos dilatados e tortuosos nas pernas, a gente já pode oferecer tratamento. Ou em casos mais avançados que tu já tem pigmentação da pele ou até úlceras varicosas, esses são pacientes especiais, porque se a gente não tratar, se a gente não cicatrizar essa úlcera, ela pode infeccionar e ela vai afastar essa pessoa do trabalho dela por mais tempo. Pois é, como é que é esse tratamento? Ele é através de cirurgias? Como é que é? O tratamento com varizes, ele varia bastante. A gente tem o tratamento não cirúrgico através da espuma densa, que a gente pode preencher esses vasos tortuosos com uma espuma. A espuma ela é bastante sedutora para os pacientes, porque eles pensam, então eu não preciso mais fazer cirurgia, eu vou fazer só tratamento com espuma. Mas o problema é que ela não é um tratamento estético. Então, ela fica reservada para pacientes onde não se tem o objetivo estético. Quando a gente tem o objetivo estético, a gente fica restrito à cirurgia, ressecção das veias pequenas, ao uso de laser, ao uso de radiofrequência, para fazer a ablação da safena. Mas os resultados são muito bons, assim, e o retorno às atividades são cada vez mais rápidos. Pois é, em quanto tempo, mais ou menos, o paciente já volta à ativa? Depende muito de caso para caso, mas normalmente a gente pede para o paciente 3, 5 a 10 dias de afastamento. Pouco tempo? Pouco tempo porque é uma cirurgia que o paciente deve caminhar logo depois. Ele opera de manhã, vai para casa no começo da tarde e deve caminhar.
Uma vez a gente deixava os pacientes em repouso por muito mais tempo. Hoje a gente ainda usa elastocompressão, a meia elástica no pós-operatório, mas a gente pede para o paciente que ele caminhe. Então ele sai do hospital caminhando no mesmo dia da cirurgia e deve caminhar. E aí depende de atividade para atividade, como é que ele vai conseguir modular as necessidades dele se afastar desse emprego. E essa meia também tem que usar por quanto tempo? 30 dias. 30 dias. Pelo menos 30 dias. Se o paciente não tiver uma insuficiência venosa profunda, a gente pede pelo menos 30 dias, que é para a recuperação completa desse paciente. Então é melhor fazer no inverno. Acaba que no inverno é a hora do ano que a gente mais opera varizes. Então, quem puder escolher, o inverno é melhor, porque o uso da meia é mais confortável. E a idade que começa a aparecer as varizes? São em mulheres mais velhas? Por que elas aparecem? Isso é muito variável. Então, assim, a parte hormonal interfere bastante. Então, a gente vê gestantes com muita varizes. Eu sempre digo para as gestantes, eu digo, aproveita a tua gestação, depois a gente resolve esse problema. Mas normalmente tem mulheres jovens que já começam a desenvolver, mas normalmente é da meia idade em diante. Então, que tem aparecimento, depois que passa por 1 ou 2 gravidezes, isso piora. E aí, depois que estabiliza, a gente fala, bom, essa é a hora que está estável, então vamos limpar as pernas para não ficar curtindo. Porque varizes doentes, elas geram outras varizes. Então, por isso que o resultado da cirurgia vai me perguntar assim, mas variz volta depois. O processo de aparecimento de varizes é contínuo. Então, se a gente conseguir interromper, a gente vai ter pernas limpas por mais tempo. E varizes só aparecem nas pernas? Tecnicamente, o conceito de varizes são veias tortuosas e são muito mais comuns nas pernas. O que pode acontecer se não tratar essas varizes? É só o problema estético mesmo ou pode acontecer mais alguma coisa? A maioria das varizes não complicam. A maioria das varizes não tem complicação médica, mas uma coisa que a gente pede muito para quem tem varizes muito volumosas é evitar algum traumatismo na variz, porque acho que ela pode causar uma tromboflebite e essa tromboflebite ser relacionada com trombose venosa profunda. Então, a princípio, varizes isoladas não dão trombose, mas se ela complicar com tromboflebite, aí sim, tu vai ter um dano estético, a perna vai manchar, vai ficar dolorido, vai afastar essa pessoa do trabalho por algum tempo. O senhor falou antes de varizes na gestação, né? Mas tem como prevenir as varizes na gestação? Tem. A prevenção das varizes da gestação, a melhor prevenção, digamos assim, ela vem através do uso de meia elástica. Então, a gente preconiza que a gestante use meia elástica. Por mais incômodo que seja, a meia elástica, ela contém essa veia, ela não deixa essa veia dilatar e ela diminui a incidência das varizes. Tá certo, muito obrigada então, Dr. Vinícius Laim, que é especialista em angiologia e cirurgia vascular, muito obrigada pela participação aqui. E agora a gente fala de algo um pouquinho diferente. A Páscoa já está chegando e a expectativa é que vendam mais de 8 milhões de ovos de Páscoa aqui no Rio Grande do Sul, nos supermercados, e é o que a gente confere agora. Opção é o que não falta. Muito obrigada. Ovos de chocolate grandes, pequenos ou aqueles que ficam no meio termo. Os que vêm com surpresa. Brinquedos para as garotas e para os meninos. Ou se quiser gastar um pouco menos, tem para todos os gostos. A previsão é que as vendas de Páscoa aumentem de 4% a 5% em relação a 2018. Mas será que os tradicionais ovos vão ser a principal opção? Na verdade, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, tabletes, caixas de bombons e ovos pequenos, como este aqui, vão ser a primeira opção de muitos consumidores. Mesmo com os valores subindo menos que a inflação, chegando a um aumento de menos de 3%, a tendência é que os ovos realmente sejam deixados de lado, o que tem acontecido dos últimos anos para cá. A previsão esse ano é que os ovos tradicionais caiam em média 10%, seguindo o histórico de vendas dos últimos anos, e que o consumidor opte por opções mais baratas, mais em conta para a Páscoa. Ano passado e os outros anos também já tinham reduzido cada vez mais os ovos tradicionais, as empresas também diminuindo suas previsões de venda e os supermercadistas reduzindo suas compras para não sobrar muitos ovos no final da Páscoa. Mas também tem aquelas opções com um pouco mais de requinte. A Aline descobriu a vocação para os doces na metade do ano passado. Em meio a um estágio de radiologia, ela fez alguns pães de mel para os colegas, só que ficaram tão bons que eles mesmos disseram: tem que fazer negócio. Comecei, vamos fazer site, vamos fazer Instagram, vamos querer curtir, dar like, fazer. E eu fui fazendo e hoje virou minha profissão, eu faço confeitaria. E foi uma mudança total, né? Porque eu era da saúde, fui para alimentação, mas eu tô muito contente. Eu acho que vale a pena se tu te dedica, né, no que tu faz e tu gosta, vale muito a pena. Minha paixão é chocolate, apesar de eu gostar muito de todos os tipos de doce, o chocolate
não sei, é uma delícia trabalhar. Com as primeiras vendas dando super certo, logo a Aline começou a se especializar. Foi para um curso de confeitaria. De brownies e os famosos pães de mel, ela partiu para o chocolate. Só agora, faltando pouco menos de 20 dias para a Páscoa, ela já tem 30 encomendas. Que tal um ovo trufado, cheio de recheio e ainda por cima, bem decorado? Meu sonho é muito trabalhar em doces para eventos, né? Eu acho que, como os meus doces são minis, né? Eu acho que tem tudo a ver com o evento. E sim, tenho muita vontade de sair do meu apartamento, porque é um espaço pequeno, né? Um apartamento pequeno, então eu tenho um X de encomendas que eu posso aceitar, né? Eu não tenho capacidade operacional para aceitar mais. Então, sim, são planos que eu quero realizar em breve, né? De ter o meu espacinho pequenininho, uma cozinha. Nada assim de ter um local aberto para o público, assim, mas ser conhecida mesmo por encomendas, por eventos, né? Ter só o espaço da cozinha. Com tantas delícias à escolha, agora é só selecionar a melhor forma de comemorar a Páscoa. Gente, que delícia esses ovos e bem na hora do almoço, né? Ainda bem que a Páscoa já está chegando. Mas agora a gente volta para o centro de Porto Alegre para conversar com a repórter Cristina Mazei, que está por lá. E agora ouvindo algumas pessoas, porque a gente segue falando desse dia da mentira, né? Dia 1º de abril, como a gente já disse, é o dia do bobo. E ela vai conversar com umas pessoas para ver se essas pessoas já foram trolladas neste dia 1º de abril. Cris, por aí, será que alguém já foi trollado hoje? Marcele, olha, eu vou te dizer assim, eu vou te dizer que eu acho que 100% das pessoas que eu tô conversando já contaram uma mentirinha. Então, aqui eu encontrei uma pessoa que disse, não, olha, eu vou falar, porque o senhor já contou uma mentira? Já. E o senhor já... Agora, foi tanto tempo que eu já esqueci. Já esqueceu? Já esqueci. Mas se esquecem, existe mentira saudável? Existe. E já contaram mentira pro senhor que o senhor saiba? Esqueci. Esqueceu? Esqueci. Ai, coisa boa idade, né? Tá aí, ó, uma das vantagens. 68 anos, tá aí, ó. Obrigada. Tá na hora de esquecer, né? Tá na hora, Isso tá pra esquecer, né? Obrigada, senhora. Olha, aqui eu encontrei um casal também e tava conversando assim, ó. Existe... Vocês já contaram uma mentira? Já, várias. Olha a cara do Colorado aqui, Marcele. Olha a cara dele. Já contou? Não precisa dizer se foi pra esposa ou não. Já contei. Quem nunca, né? Quem nunca contou uma mentirinha. E já foi vítima de alguma mentira, de alguma pegadinha? Sim, do próprio marido. Ai, meu Deus do céu, Marcele, como assim? Eu sou bem brincalhão, né? De vez em quando eu faço umas pegadinhas com ela, quando eu tô chegando. Chego de mansinho, né? Pra saber. Mas tipo, que tipo, assim, de pegadinha? Diz que tá em um lugar, mas já tá em casa já, entendeu? Tá dizendo que tá em tal lugar, mas já tá ali pra tentar pegar alguma coisa de surpresa. Olha só, pegadinha do casal. E me diz uma coisa, bom, vocês estão esperando aqui um bebê, um menino, né? E geralmente as mães ou os pais costumam fazer algum tipo de brincadeira, não, mas tipo de mentira com as crianças. Se não fizer isso, o bicho papão vem pegar. Essas coisas que acabam assustando. Vocês acreditam que exista mentira saudável? Depende da mentira. Mas existe sim. Eu acho que existe. E tu? Eu acredito que exista também a mentirinha saudável, né? Para evitar uma briga desnecessária, alguma coisa, às vezes a gente conta a verdade, mas de outra forma, né? Como é que se conta a verdade de outra forma? Mentindo. E aí tu chega e fala assim, não, isso é mentira. Ou tu faz de conta assim, não, deixa passar para não me incomodar. Não entendi a pergunta. Não, assim, quando tu sabe que alguém tá te mentindo, porque às vezes tem pessoas que tu vê na cara, no olhar, que elas estão mentindo, ou estão faltando com a verdade, né, como queiram. Tu costuma dizer, isso é mentira, ou tu faz de conta, deixa passar pra não te incomodar? Depende da situação e da pessoa. Se for alguém que for próximo a mim, eu vou tentar descobrir a verdade. Se for alguma coisa insignificante, eu não vou perguntar, vou deixar passar. Eu sei que é mentira, mas também não vou ficar indagando.
Viu só? Obrigada a vocês, viu, Marcele? A gente continua aqui pelo centro de Porto Alegre, da capital gaúcha, nessa segunda-feira, sempre ao vivo, com entradas de toda a cidade. Vamos também em outros municípios, vamos visitar outros municípios também. E hoje a gente vai ficando por aqui, Marcele Dutra. Vou me despedindo da nossa entrada aqui do centro da cidade. Amanhã vamos ver aonde nós vamos estar, convidando a todos que participem através das nossas redes sociais. Pode chamar a gente que a gente vai aí até a sua comunidade para mostrar o que está sendo feito de bom ou até o que está precisando aí na sua comunidade, no seu bairro. Fica essa dica então, Marcele. Tá certo, muito obrigada, Cris. Eu ia contar uma mentirinha, mas não dá tempo mais. Então o Rio Grande Movimento desta segunda-feira fica por aqui. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Tchau, tchau.